Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vocês estão bem, gente? Não, mas para quem está bem, está dando um baixinho demais. Vocês estão bem? Glória a Jesus. Que alegria estar aqui nessa noite. É um prazer conhecer mais um povo que vai morar no céu. Louvo a Deus pela vida do pastor Richard, pela vida da pastora Amanda. Gente, a senhora é linda demais. Gracinha, gente. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, a mulher é cheia de Deus, é bonita e canta desse jeito, Senhor. Que o Senhor te conserve, te preserve, em nome de Jesus. Eu queria pedir para a banda me acompanhar. Eu também canto, gente. Eu canto em dó. Dó de mim, dó de vocês. E dó deles se eu decidir cantar. Mas se eu endoidar, vocês endoidam comigo e dá certo no final, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Enquanto você procura, eu tomei a liberdade de pedir autorização para os pastores. O Senhor tem falado comigo há mais ou menos 7, 8 anos. E a verdade é que nós temos, muitas das vezes, procrastinado. O irmão me dá um pouco de retorno, por favor. Nós temos procrastinado aquilo que o Senhor tem nos liberado. Só que no final do ano passado o Senhor falou comigo de uma maneira muito diferente. E o Senhor me direcionou a fazer uma mentoria que eu abri agora na última quarta-feira. Ela trata-se de curar as feridas de Sara. Quais são as feridas de Sara, Railine? Na mentoria você vai saber. Mas trata-se acerca da esterilidade que ela tinha. E pela esterilidade ela coloca alguém no seu lugar. Quantas vezes nós, mulheres, colocamos um Agar para ocupar o lugar que é nosso? Por tantas coisas que nos limitam, por tantas coisas que nos paralisam. E quantas vezes eu fiz isso, sempre colocando outras pessoas para ocupar o lugar que o céu havia me confiado. E no meio de muita oração, consagração, o Senhor falou comigo. E aquilo que Ele falou comigo, eu quero liberar sobre a vida de vocês, crendo que é um ano de destravamento e ativação profética sobre as nossas vidas. Vocês que quiserem participar, o pessoal da mídia, eu acho que está com o link na inscrição. Você pode entrar nesse QR Code e ali você vai ter todas as informações necessárias. E eu creio que será um tempo de bênção para as nossas vidas. Serão apenas 4 encontros, permitindo o Senhor e o nome dele seja glorificado por isso. Amém? Glória a Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Em seguida nós vamos ler o versículo 22. Eu confesso que eu não queria pregar essa mensagem hoje aqui. Por que não, Railine? Porque quem é ministro sabe. Existe uma fala que diz que uma mensagem ela só é boa depois de pregada 100 vezes. Então o Senhor me confiou essa mensagem pela madrugada. Eu queria mudar, eu fiquei até tarde estudando e eu dormi. E eu acordei pensando, eu sonhei com essa mensagem. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Passei o dia inteiro querendo fugir dela, mas eu entendi que é o que o Senhor quer falar nessa noite. E se tem algo que eu aprendi é ser fiel àquilo que o Senhor me confiou. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, do 1 ao 7, depois nós vamos por 22. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel pegou um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre herança? Hoje, quando tiver partido de mim, então encontrará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza. Repita comigo. E eles te dirão, os jumentos que foste procurar foram encontrados, e eis que o teu pai deixou de se preocupar com jumentos por ti, e se aflige dizendo, o que farei pelo meu filho? Versículo 3, então prosseguirá diante dali e chegarás à planície de Labor, e ali te encontrarão 3 homens subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos, outro carregando 3 pães, e outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberá na tua mão.
Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde estão as guarnições dos filisteus. E sucederá que, quando chegar na cidade, encontrará uma companhia de profetas descendo do lugar alto com saltério, tamborim, flauta, uma harpa diante deles, e eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti. Eu vou profetizar isso de novo. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás como eles, e será transformado em um outro homem. E será que quando estes sinais chegarem a ti, fará segundo tudo o que pedir a ocasião, pois Deus está contigo. Versículo 22, e eu encerro. Por isso, eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda havia de ir lá. E o Senhor respondeu: eis que ele está no meio das coisas. Em algumas outras traduções diz que ele está no meio das bagagens. Agora, se você pode, deixe a sua Bíblia aberta, no seu colo mesmo. Olha para esse crente bem bonito que está do teu lado. Fala para ele: paz do Senhor, vaso. Ou graça e paz, ou boa noite, ou seja bem-vindo. Dá um sorriso para ele. Pergunta para ele: você está bem? Não, pergunta mesmo para ele ouvir. Está tudo bem com você? Agora eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Diga para ele: o Senhor. Não, fala mais forte: o Senhor te viu. Fala para ele: o Senhor te viu. Eu não sei se você está entendendo. O que eu estou dizendo nessa noite não é que a Railine te viu. O que eu estou dizendo nessa noite não é que o pastor Richard te viu. O que eu estou dizendo para você nessa noite não é que a pastora Amanda te viu. O que eu vim trazer para alguém do culto de Lagoinha, Rondonópolis nessa noite é que o Senhor te viu. Não importa a geografia, não importa a situação, não importa o decreto, não importa a palavra que foi liberada acerca da tua vida. O Senhor está dizendo: eu te vi. Ele te viu, e quando ele vê, ele muda destino. Quando ele vê, ele muda decreto. O problema é que nós temos a tendência a limitar tudo aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Mas nessa noite ele está dizendo: não vai ter mais desculpa, porque eu te enxerguei. Não vai ter mais paralisia, porque eu te achei. Não vai ter mais sentença de recuo, porque eu decidi ter um encontro contigo nessa noite. Olha para esse crente que está do teu lado e libera para ele: o Senhor te viu. Não, fala com vontade: o Senhor te viu. Fala para o baterista ouvir aqui dentro: o Senhor te viu. O Senhor te viu. O Senhor viu a tua casa, o Senhor viu a tua família. E é essa palavra que nós vamos liberar. Tu pode orar comigo. Pai, nós queremos louvar ao teu nome, bendizer e exaltá-lo. Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa mensagem foi lida, Senhor, e eu sei que essa palavra é uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisa da alma do Espírito. Ela é apta para discernir pensamento e intenção de pensamento. Enquanto essa mensagem for pregada, Senhor, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar. Enquanto essa palavra for pregada, que o Senhor nos faça viver o verdadeiro avivamento por intermédio da tua palavra. E desde já nós oramos repreendendo todo nível de batalha espiritual. Desde já nós oramos repreendendo todo nível de batalha espiritual. Cerque esse lugar com seus anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos anjos ao nosso respeito. E agora, Senhor, nós oramos declarando que todo impedimento, toda barreira, todo nível de guerra, Senhor, seja físico, seja espiritual, seja técnico, venha cair por terra agora. E que no poder da tua palavra, Senhor, o Senhor traga um avivamento para a tua igreja. No poder da tua palavra, o Senhor desperta o que estava dormindo, acorda o que estava sentado e traga o avivamento para a tua casa. Ao Senhor nós entregamos honra, ao Senhor nós entregamos louvor, e aquele que crê diz: aleluia. O texto a qual nós lemos não é um texto que não é lido. É lido por muitas vezes, mas às vezes ele passa de uma maneira imperceptível, porque nós temos a tendência a repetir aquilo que ouvimos, ou que alguém disse algo acerca de alguém. Nós temos a tendência de absorver
a história. E por absorver a história, nós já criamos uma zona de bloqueio e não damos a oportunidade de saber e conhecer. O texto narra a história de um homem que tem por nome de Saul. E eu sei que muitas das vezes ouvimos ou até pregamos e falamos que Saul não foi alguém que o Senhor escolheu, quando na verdade isso é uma mentira contada várias vezes. Para alguns tornam-se verdade, porque a Bíblia diz no capítulo 9 que foi o Senhor que o escolheu. Escolheu para quê, Railine? É bem verdade que a história de Saul traz uma história trágica no seu final, mas ela não começa dessa maneira. O livro de Samuel, a partir do capítulo 8, ele traz um momento de transição, um momento de O momento de transição não é fácil, porque mexe na estabilidade, e nem sempre nós queremos viver isso. O povo escolhido por Deus já havia passado por um período tribal, estava finalizando um período teocrático, e agora estava começando o período de monarquia. Eles estavam aclamando por um rei. E por que ele aclamava por um rei? Porque eles olham para Samuel e percebem que os filhos de Samuel não respondem com a mesma atitude dos pais. Eles olham para as cidades vizinhas e começam a perceber que os povos vizinhos tinham rei. Então eles geram o desejo de ter de fato um rei. Quando eles geram o desejo de ter um rei, o Senhor diz no livro de Deuteronômio que o Senhor já havia preparado um período monocártico para eles viver. Ou seja, o Senhor sabia que aquele momento seria instaurado de fato sobre o povo israelita, mas não seria da maneira que eles queriam, seria da maneira que o Senhor havia desejado. A Bíblia diz no capítulo 9 que o Senhor vai até o profeta Samuel, e indo até o profeta Samuel, ele diz: Samuel, eu já escolhi alguém e trarei até você para que você o unja. Perceba, a sociedade está clamando por um rei, a sociedade está pedindo um rei, a sociedade está orando dizendo: eu preciso que o Senhor envia um rei. Aí a Bíblia diz que o Senhor responde ao clamor da sociedade, dizendo que estaria enviando um rei. Mas enquanto a sociedade ora, a sociedade não sabe que o Senhor já está trabalhando. Quando eu olho para isso, eu consigo entender algumas coisas, que às vezes nós estamos clamando, nós estamos pedindo, nós estamos orando, nós não estamos vendo o Senhor trabalhar. Em contrapartida, aquilo que eu vejo não determina aquilo que o Senhor espera da minha vida. Eu posso não estar vendo nada, mas o Senhor já está fazendo tudo. Os meus olhos podem estar limitados, mas o céu já está em movimento. Sabe o que o Senhor me faz entender nessa hora? Às vezes nós só trabalhamos na expectativa da vista, mas o livro de Hebreus nos ensina que a fé é um firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. O que o Senhor está dizendo para alguém aqui é que eu sei que tem alguém clamando por algo, eu sei que tem pessoas que estão pedindo por algo, e eu vou ser fiel àquilo que o Senhor me confiou. Isso eu não estou dizendo que é somente na geografia de Rondonópolis, não. Existe uma nação gritando: Senhor, nós precisamos de um rei posicionado. Nós não queremos mais viver um período de juízes, que ora alguém estava vivendo as promessas, ora os inimigos estavam nos perseguindo. Não, nós queremos alguém alinhado entre o céu e a terra, e para isso eles começam a clamar. Enquanto eles clamam, o céu movimenta. Existe um recado de Deus para alguém nessa noite. O Senhor começou a fazer uma movimentação no céu. E que movimentação é essa, Railine? O Senhor está levantando pessoas que serão resposta para uma nação, serão resposta para os seus filhos, serão resposta para o teu casamento, serão resposta para as nossas crianças, serão respostas para os nossos jovens. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está dizendo. Por muito tempo a nação brasileira vivia debaixo de um jugo. Ora nós estávamos caminhando com fé, a igreja brasileira ora servia, ora não servia, ora caminhava, ora não caminhava, ora acreditava e ora não acreditava. Mas o Senhor está dizendo: eu estou levantando alguém. O Senhor está levantando alguém. A Bíblia diz no livro de Êxodo que quando o povo estava cativo, o Senhor visita Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu.
O povo não sabia, mas o céu já estava em movimento. Alabácia. Talvez você não sabe, mas o céu está movimentando para responder algumas orações nessa noite. Talvez você não entenda, mas o céu está movimentando para trazer resposta para alguém que clama nessa noite. Talvez você não esteja vendo nada acontecer, mas o Senhor está dizendo: existe uma movimentação trazendo a resposta para a tua oração. Existe uma movimentação trazendo resposta para o teu clamor. Existe uma movimentação que emanaia, sébia, que vai mudar o diagnóstico. Existe uma movimentação que vai mudar as coisas do lugar. Existe uma movimentação que o Senhor vai trazer estabilidade onde não tem estabilidade. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque o homem que vai levantar a resposta que você precisa, eu já acionei. Sabe qual é o problema da sociedade? O nosso Deus transita no espiritual, e muitas das vezes aonde pessoas carnais, onde tem pessoas carnais, Ele não consegue discernir o que é espiritual. E o Senhor está dizendo, enquanto muitos estão olhando e dizendo: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que se levantou pandemia? Por que está suposto? Por que está dizendo que vai levantar uma segunda pandemia? O Senhor está dizendo: eu preciso movimentar a terra para que o espiritual venha ativar e fazer aquilo que seja necessário. O Senhor está dizendo para alguém: fica tranquilo, aquilo que para você é bagunça, aquilo que para você é angústia, é eu trazendo um alinhamento para as coisas que precisa. Mas a pessoa que é espiritual está entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Samuel é visitado. E quando Samuel é visitado, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: Samuel, eu levarei um homem de Benjamim a ti. Este homem é filho, esse homem é da tribo de Benjamim, e ele eu estou separando para que você o unja, e ele então será rei. O Senhor avisa todo mundo, sim ou não? Avisa somente a Samuel. O Senhor nunca precisa entregar o que Ele precisa fazer na mão de todos. Basta Ele entregar na mão da pessoa específica. Quando o Senhor vai trabalhar com o povo no caminho do êxodo, no caminho do Egito, Ele não fala para toda a sociedade, Ele fala com o líder. Nós precisamos entender uma coisa como igreja. Existem coisas que o Senhor não vai compartilhar com nós, mas a visão Ele vai dar para o líder da igreja. Existem coisas que Ele não vai falar com toda a equipe de louvor, com toda a equipe do diaconato, com toda a equipe da membresia, não. Mas uma vez Ele vai falar com o líder, e falando com o líder, a palavra dele continua sendo validada. Porque nós temos a tendência: o Senhor falou contigo, mas não falou comigo. Perceba que o texto diz: o Senhor falou apenas com Samuel, e o papel de Samuel era só executar e nem mesmo justificar. É dado, e agora a Bíblia diz que Samuel chega para ungir. Samuel é direcionado para ungir a Saul. Mas perceba que Saul não sabia do projeto do Senhor. Quem sabia do que Deus estava trabalhando era somente o Senhor e Samuel. Aí o capítulo 9 começa trazendo uma narrativa, uma problemática. E qual é a problemática, Railine? Os jumentos da casa do pai de Saul fogem, somem, desaparecem. E agora o seu pai convida, diz: Saul, vai procurar as minhas jumentas. Perceba, o Senhor começa a tirar Saul da geografia de conforto, da geografia de comodismo, para fazer ele buscar as jumentas. O que eu olho para o texto e consigo entender é que o Senhor mexe na terra para cumprir um propósito do céu. O Senhor começa a mexer dentro da casa dele para que ele seja caminhado, direcionado, alcançado a um propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dele. O problema é que nós não temos às vezes o discernimento espiritual de entender que existem coisas que estão acontecendo. Que coisas são essas? Uma porta que fecha, o diagnóstico que chega, o não que bate na nossa porta. Mas é o Senhor dizendo: eu preciso mexer na terra para que o propósito do céu seja ativado na tua vida. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Às vezes as jumentas precisam sumir, às vezes a porta precisa fechar, às vezes o não precisa chegar. Para quê, Railine? Para fazer você transicionar da ambiência de conforto, para você entender que no lugar de conforto você nunca viverá a totalidade da promessa que Deus tem na tua vida. Pergunta para uma mãe o diagnóstico que a filha recebe de doença, se ela não consegue se levantar na madrugada, se ela não começa a buscar em jejum, se ela não começa a buscar em oração. E para que isso, Railine? É o Senhor dizendo: eu permiti
permitir, muitas das vezes, o egípcio perseguir o povo, para que eles entendessem a promessa que eu tenho para a vida deles. Percebo que a palavra do Senhor diz que Ele permite que Faraó persiga a igreja. Para quê? Para a igreja voltar a orar, para a igreja entender que o Egito não é um lugar para ela permanecer e nem para ficar. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: não se preocupa se no ano de 2026 eu começar a balançar a estrutura. Não se preocupa se no ano de 2026 eu começar a mudar a rota. Não se preocupa se no ano de 2026 eu entrar dentro da tua casa, eu entrar nos seus negócios, eu entrar nos seus projetos. Alguém vai dizer: porque a jumenta sumiu? Foi alguém que deixou o portão aberto? Não, foi o Senhor dizendo: eu precisava para ativar a visão que eu tenho para a tua vida. Diga para ele: fica tranquilo. Não fala com vontade, fica tranquila. Deus está no controle. Fica tranquilo, não reclama das jumentas, não reclama da perseguição, não reclama da calúnia, não reclama daquilo que está sendo levantado ao seu respeito. O nosso Deus está nos levando para um momento de confronto mesmo. Ele está nos tirando da zona de comodismo para Ele ativar aquilo que precisa ser ativado na nossa vida. O Senhor precisou levar o povo para o exílio babilônico. E para que, Railine? Para que no exílio babilônico eles reconhecessem que mesmo estando no templo, eles não sabiam adorar o dono do templo. E talvez alguém esteja dizendo: mas no exílio babilônico eu vou ouvir o Senhor falar. Vai, porque a minha Bíblia diz que no livro de Ezequiel o céu se abriu, mesmo Ezequiel estando no exílio babilônico, mesmo o diagnóstico dando não, mesmo as jumentas estando perdidas, mesmo alguém olhando para você e dizendo que o momento que você está vivendo está sentenciando a sua história. O Senhor está dizendo: eu estou usando este momento para mudar toda a tua trajetória. Eu estou usando este momento para ativar o que eu já liberei para a tua vida. Eu não sei o que você está entendendo, mas o Senhor está dizendo: não se limita pelo momento. O momento é transitório, ele é passageiro, mas o que eu projetei para a tua vida não para. Remanda calabachúria. Eita Jesus. O Senhor está mexendo em algumas coisas. Ai meu Deus do céu. O Senhor está mexendo em algumas coisas. E desde a hora que eu sentei ali, o Espírito Santo falou comigo. E ele diz: Ailine, eu preciso mexer, porque está na hora de eu tirar em oculto e trazer em exposição. Está na hora de eu alinhar a direção. Está na hora de eu mostrar aquilo que eu quero e aquilo que eu espero do meu povo. Está na hora mesmo de eu permitir que algumas coisas aconteçam, para que eles entendam de fato aquilo que eu os chamei para viver, e aquilo que eu os chamei para ativar, e aquilo que eu os chamei para desfrutar. O Senhor está dizendo para alguém: te prepara, porque a jumenta vai sair, a jumenta vai fugir, mas toda vez que ela fugir, você diz: fica tranquilo, porque eu não vou me render ao sentimento do medo, mas eu vou entender que esse medo é uma ativação da chamada que o Senhor colocou sobre a minha vida. Emanarassúria. Foi quando as jumentas sumiram, é que ele começou a caminhar, perguntando: cadê as jumentas? Querendo saber aonde é que estava, querendo corresponder à expectativa da terra, porque a expectativa da terra era: filho, pega as jumentas do papai. Deixa eu te dizer uma coisa: o céu vai frustrar a expectativa da terra para responder a um desejo do céu para a tua vida. O pai espera que você volte com a jumenta, mas você volta com a unção. A jumenta vai ser somente a desculpa para a ativação daquilo que o céu já preparou para a tua vida. Aí você não entendeu, eu vou falar de novo para que você entenda. A terra está dizendo que o diagnóstico dado para a tua vida é para gerar esterilidade sobre a tua história. A terra está dizendo que o diagnóstico dado para a tua vida é para que você para na metade do caminho. A terra está pensando, está pensando que o pânico, a depressão, a ansiedade vai neutralizar, mas ela não está entendendo que você sai caminhando com o diagnóstico de alguém dizendo: não gera, não pode ter filho, o câncer vai matar, a depressão vai parar, a ansiedade vai causar uma amarra sobre a vida dela, mas você vai voltar no mesmo caminho dizendo: aquilo que foi depressão agora é ativação para a libertação, aquilo que foi
depressão, agora é liberação de unção. Aquilo que foi diagnóstico de esterilidade, agora é palavra profética para alguém que vai gerar. O Senhor está dizendo, rebaraçúria, replatandoquevácia. O Senhor está dizendo, vai. Porque no caminho do desespero, no caminho do medo, no caminho da ansiedade, a Bíblia diz que eles vão a um lugar e eles têm um encontro. O encontro é com Samuel, o mesmo que o Senhor já havia visitado. O texto não diz, eu estou conjecturando. Eu imagino o Senhor, Samuel olhando para Saul e dizendo, baguncei muito, né, Saul, para você chegar aqui. Apertei muito para você chegar aqui. Posso pregar, pastor? Eu sei que tem pessoas que para chegar aqui, você teve que ver a sua conta no vermelho. Eu sei que pessoas para chegar aqui, quem sabe o seu casamento foi a ponto de separar. E por que não dizer separar? Eu sei que pessoas que chegou aqui, o seu filho precisou ir para as drogas, a sua filha para a prostituição. E sem rumo, nós procuramos uma direção. Só que todas as vezes que nós estamos sem rumo, quando é o céu que movimenta, Ele sempre colocará alguém no seu caminho. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é meio, Ele é fim. Quando Ele mexeu na sua estrutura, é porque Ele já sabia daquilo que Ele precisava fazer na tua vida. Só que você não se depara com a notícia de paralisia. Você se depara com Samuel. E quantas vezes foi que você veio neste culto, nessa casa, e tinha um Samuel aqui liberando aquilo que o Senhor estava preparando para a tua vida? Samuel, o texto não diz, sou eu que estou dizendo por conta e risco. Quem sabe olhou para ele e disse, Saul, meu filho, eu precisei apertar tanto para você entender a chamada. Eu precisei esmagar tanto para você entender o propósito. Eu precisei sacudir tanto para você alinhar aquilo que o céu já estava liberando para a tua vida. Precisou caminhar procurando em todos os outros lugares aquilo que somente aqui você encontraria. Aí a resposta de Saul foi, Senhor, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou o da menor tribo, porque todas as vezes nós estamos diante de um homem de Deus ou do próprio Deus, nós temos a tendência a revelar os nossos defeitos e as nossas limitações. Olha para Moisés quando estava diante do Senhor, Senhor, mas eu não sei falar. O problema é que nós entendemos ou imaginamos que aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas é de acordo com a nossa capacitação, e a capacitação nunca vem do homem, porque tudo aquilo que eu faço na força do meu braço é limitado, mas quando eu faço debaixo da palavra, o problema é que Saul quer expor a sua limitação e a sua dificuldade. Deixa eu te dizer, o Senhor, Ele já sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe a sua história. Mas sabe o que o Evangelho de João diz? Não foi tu que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Você não entendeu? Eu vou liberar para alguém ouvir nessa noite. Eu sei que você é da menor tribo de Benjamim. Eu sei que a sua tribo quase foi exterminada nos últimos livros de Juízes. Mas deixa eu te dizer, eu não estou perguntando da família que você veio. Eu não estou perguntando qual é a tua classe social. Eu não estou perguntando se você entende de hominética ou de hermenêutica. Eu não estou perguntando se você fala aramaico ou hebraico. O que eu estou perguntando para você é, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi debaixo da limitação, eu escolhi com medo, eu escolhi no meio da paralisia. Os discípulos do Senhor, quando foi escolhido, eles veio justamente de um período de frustração, porque na cultura hebraica, para levantar um discípulo, eles ficavam desde a idade de 6 anos estudando para se tornar, para escolher um rabino, para ele poder ser um rabino. Depois que ele passava pelas 3 escolas, o rabino olhava para ele e dizia, ok, está aprovado, pode caminhar e seguir. Mas se ele olhasse e dissesse para ele, não serve, ele precisava voltar para a terra dos seus pais e aprender a profissão do seu pai.
Quando Jesus chega para escolher os discípulos, ele não vai para o templo, ele vai para o cenário da frustração, ele vai para o cenário da rejeição. O rabino tinha dito: não serve. O rabino tinha dito: não dá. O rabino tinha dito: não presta. Assim como a sociedade tem a tendência a dizer acerca do nosso respeito. Eu não sei se todo mundo veio de uma família sacerdotal, mas eu não vim. Então a sociedade gritava todo o tempo, todo momento: para mim não serve. Não tem como falar, não tem como pregar. Não veio de uma família de pastores, pelo contrário, a família era totalmente perdida. Como o Senhor fez uma promessa para ela? Era exatamente isso que Saul estava dizendo para Samuel. Não sabe de onde eu vim, não sabe o meu histórico, não sabe que eu era drogado, não sabe que eu era prostituta, não sabe que eu era pessoas que mexiam com coisas erradas, não sabe que eu tinha envolvimento com a agiota, não sabe que eu era caloteira. E o Senhor está dizendo: eu não estou perguntando quem você é, porque quem você é eu já sei. Eu estou perguntando se você quer. Você não está entendendo o que o Senhor está dizendo? O Senhor me trouxe nessa noite para quebrar toda a sentença que foi liberada sobre a tua vida. Eita, eu senti o peso da mensagem. O Senhor me trouxe nessa noite para gritar para alguém aqui ouvir. O Senhor está quebrando toda a sentença que foi liberada sobre a tua vida. Eu não sei se você tem fé para crer, Saul, mas eu vou liberar debaixo da autoridade que o Espírito Santo me dá nessa noite. Não importa a tribo que você veio, não importa o histórico que você tem, não importa o ciclo familiar que você carrega, não importa qual foi as outras crenças que você acreditou, não importa qual foi as zonas de limitação que te limitou. O Senhor está dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer de ti, mas todavia eu, o Senhor teu Deus, não me esquecerei de vós. Sabe o que ele está dizendo? Eu te conheço antes de você nascer. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de você nascer, antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu te separei e eu te designei a profeta das a profeta das nações. Alguém está dizendo: eu não sei a história dele. O Senhor está dizendo: mas eu sei. E mesmo sabendo, a escolha é minha. Mesmo sabendo, eu. Pega na mão de quem está do teu lado. Fala para ele: o Senhor te escolheu. Fala: o Senhor te escolheu. Meu Deus do céu. Fala: o Senhor te escolheu. Em meio às dores, o Senhor te escolheu. Em meio aos decretos, o Senhor te escolheu. Em meio aos medos, o Senhor te escolheu. Eu aprendi que numa ambiência profética, a palavra não é palavra, a palavra é decreto. E o Senhor está liberando o decreto para a tua vida, dizendo: eu te escolhi. Ele escolheu a cidade de Rondonópolis. Ele escolheu esse dia. Ele escolheu essa casa. Ele escolheu a tua família. Ele escolheu os seus filhos. Eu estou pregando para uma mãe que está dizendo: é impossível, meu filho está aqui. Quem disse? A Bíblia diz no livro de Esdras, capítulo 1, que o Senhor levanta um homem por nome de Ciro. Ele era pagão, mas era escolhido. O Senhor está dizendo: pode ter escolhido aqui dentro, mas também tem lá fora. O inimigo da minha alma e da tua alma, ele quer sentenciar a promessa que o Senhor colocou sobre a tua vida. Ele coloca sobre você um espírito de intimidação para você não romper e não desfrutar de tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua história. Ele quer dizer que nós não podemos viver aquilo que o Senhor projetou para nós viver pelas limitações que nós carregamos. Ele sabe. Ele sabe. Você acha que ele errou quando ele escolheu a terra? A terra era essa forma vazia, sim ou não? Alguém poderia olhar e dizer: não tem forma, é vazia. Pois é, não tem forma, é vazia, mas o Espírito pairava. O problema é esse: tem gente sem forma, está vazia, mas o Espírito já está em movimento. Não, você não está entendendo o que eu estou falando, o que o Senhor está dizendo para a tua casa, para a tua família.
o que eu prego para minha geração. Alguém olha e diz: geração sem forma, geração vazia, geração sem intimidade. Eu falei: quem disse? É só quem não tem espiritualidade e quem não lê Bíblia. Porque a terra poderia estar sem forma, a terra poderia estar vazia, mas o Espírito movimentava, o Espírito movimentava, o Espírito movimentava. E nessa noite Ele está movimentando sobre vidas que talvez estejam gritando no teu ouvido: é forma, é desformada, ela é vazia. Mas o Senhor está dizendo: eu movimento, eu movimento, eu movimento, eu movimento, eu movimento. Aleluia, aleluia. A terra está em movimento, o Espírito está movimentando. Agora a Bíblia diz que Ele apresenta essas limitações, dizendo que Ele não poderia ir por aquilo que Ele carregava. Mas olha o que o texto diz, de 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, que Samuel pega um frasco de óleo e unge a. Perceba que Samuel, para ungir Saul, ele não precisa que Saul seja uma pessoa perfeita para viver a promessa. Foi o mesmo Saul que tinha dado todas as desculpas para não viver. Agora no versículo 1 do capítulo 10, ele já chega e unge. Porque o profeta que é profeta, o ofício profético, não é quem revela CPF e RG. O ofício profético, ele traz alinhamento do céu com a terra. O problema é que nosso tempo, o ofício profético tem sido vendido e deturpado com o espírito da profecia. É diferente. O profeta, ele só faz aquilo que Deus manda, e a ordem é: unja. Senhor, mas não está preparado. Mas a palavra é: vou ungir. A Bíblia diz que desce a unção, e a unção traz separação. A unção está dizendo para ele: Saul, a partir de agora você está separado. E separado para quê? Para viver as promessas que eu farei sobre a tua vida, para você exercer aquilo que o Senhor te colocou, para você corresponder à expectativa de uma sociedade. Mas olha o que o texto também nos diz: ele é ungido, mas mesmo sendo ungido, ele precisará viver alguns processos. Nós temos que entender que a unção é separação, mas a separação não te livra do processo de preparação. Ailine, eu sou ungida, eu também sou, mas isso não nos limita a não ter adversidade no momento da preparação. Tem gente que é ungida, mas ainda precisa ser preparada. Ungido é ser separado para algo. Perceba, a Bíblia diz que quando o Senhor separa, escolhe a Pedro. Pedro era o escolhido do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Mas mesmo sendo escolhido, separado, quando o Senhor está se entregando no Getsemane, quando ele vai ser crucificado, a Bíblia diz que Pedro arranca a espada que está na tua mão e corta a orelha de Malco. Mesmo escolhido, ele mata o sonho de alguém. Malco está estudando para ser um sumo sacerdote. Segundo o livro de Levítico, ele estava terminando para exercer a função. Ele tinha gastado a tua vida naquilo, e agora vem Pedro e simplesmente corta a orelha. Ou seja, matou o sonho de Malco. Tem escolhidos que vão matar sonhos aqui. Tem escolhidos que vão ferir. O nosso problema é achar que porque alguém está ministrando no louvor, alguém está cuidando na recepção, ele não pode ser usado para te machucar. Ou porque o Senhor, ou seu pastor, ou a liderança errou quando ele escolheu. Ele não errou. É que mesmo sendo escolhido, ele precisa ainda viver um período de preparação. Todos nós passamos por um período de preparação. E é justamente no período de preparação que o Senhor nos leva a alguns lugares. E a Bíblia diz no capítulo 2 que quando ele passa as unções, a unção que ele precisava, as direções que ele precisava para Saul, a Bíblia diz que agora ele precisa voltar até onde estava o teu pai. Ele volta para a cidade de Zelza. E quando ele chega lá, olha o que o texto diz. O texto diz que ele encontrará com os homens. Esses homens dirão: olha,
os jumentos foram encontrados. O que fez Saul sair de casa? Foi para buscar Só que no sair de casa para buscar a jumenta, a Bíblia diz que ele recebeu unção, porque o que o Senhor queria não era que ele encontrasse a jumenta, o que o Senhor queria é que ele encontrasse o profeta. E agora ele encontra profeta, mas ele podia seguir a caminhada do ofício que o Senhor havia estabelecido, sim ou não? Poderia, mas o Senhor nunca vai te levar para viver um novo enquanto você não resolveu o velho. O Senhor nunca vai te levar para um outro nível enquanto você não resolver as coisas do nível passado. Raíline, prova na Bíblia, eu provo. A Bíblia diz que quando Agar saiu a primeira vez da casa da sua senhora, o Senhor apareceu para ela e disse o quê? Volta para a casa da sua senhora. Para que voltar? Para organizar o que você deixou bagunçado lá. O Senhor te ungiu, o Senhor te preparou, mas não se espante se Ele fazer você retroceder ao lugar que você saiu, ou o lugar que te tirou da zona de conforto, para você chegar aqui por duas coisas. Por quantas coisas? Para Ele mostrar para você que o que te fez sair de lá já está resolvido, ou seja, a jumenta já está ok. A doença já está ok, a libertação já está ok, a restauração já está ok. O que ele está dizendo é: eu vou te levar de novo em Zelza, você vai encontrar as jumentas e você vai entender que o motivo que eu usei para te tirar de lá já está resolvido. Não precisa preocupar com o seu passado. Mas a palavra Zelza no sentido hebraico original significa a sombra do calor. E é neste momento que nós somos tentados. E tentados por quê? Porque você vai entender que o que te motivava a buscar o Senhor já está resolvido. E além de você entender que o que te motivava já está resolvido, agora você precisa entender se você vai permanecer no lugar de descanso ou se você vai continuar caminhando. Zelza é o lugar que muitos escolhidos param. Não é por falta de propósito, é por falta de coragem. Por quê, Raíline? Porque os motivos que já me motivaram já não existem mais. A jumenta já foi encontrada. Eu posso voltar e falar assim: agora eu vou ficar na minha casa, agora eu vou ficar debaixo da sombra do calor, eu não preciso estar na exposição. Só que o problema é que quem para Zelza nunca vai desfrutar daquilo que o carvalho de Tabor vai te entregar no versículo seguinte. O problema é quem fica em Zelza nunca vai encontrar o pão que o cavalo de Tabor vai te entregar no próximo versículo. É por isso que tem pessoas que você sabe que ele é escolhido, mas a chamada, aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele, de repente para e você questiona: cadê fulano? Não, sumiu. Cadê fulano que tinha promessa? Deus falou que ia fazer na vida dele, Deus levantou o profeta, Deus falou que ia realizar, e de repente ele parou. Parou porque ele não decidiu ir para o próximo nível. Parou porque ele decidiu ficar no lugar de estagnação. É pecado, Raíline? Não. Mas enquanto você ficar parado neste lugar, você nunca vai viver um novo. Está na hora de você entender que o que você está vivendo hoje é Zelza. Deus já respondeu, Deus já fez. E aí, isso vai te fazer parar? Você vai ser... Você vai ser alguém que vai chegar na metade do caminho como um Barzilai da vida. E quando o rei te chamar para você ir para Jerusalém, você vai dizer: mas eu não tenho capacitação, eu não tenho idade, eu não consigo mais ter prazer na alimentação. O Senhor está perguntando para alguém: você quer ir para o próximo nível? Você quer ir para um outro momento? Porque eu não sei se você entendeu. Da hora que eu comecei a pregar, eu já falei que Deus vai te salvar, já falei que Deus vai curar a tua casa, eu já falei que Deus vai criar esse problema para te trazer para a intimidade, eu já falei que Deus vai restaurar a tua família. Ou seja, o que você precisava, o que te fez sair de Zelza, o Senhor já te entregou. Mas e agora? Você chegou em Zelza, as jumentas já foram encontradas, o problema foi resolvido, a família foi alinhada, o filho foi liberto, a mãe foi curada, o pai está restaurado. E agora, pastor Richard, eu vou ficar aqui mesmo. Já sou ofertante, já sou medimista, já venho no culto de domingo. Eu não preciso estudar o carisma. Eita Jesus. Ó, revelação do Espírito, não está nem no esboço. Eu não preciso buscar mais, eu não preciso consagrar mais, eu não preciso. Mas olha o que o Senhor orienta Saul a fazer. Ele diz: depois que passar de Zelza, você prosseguirá. A ordem não é parar, a ordem é prosseguir. Dá só uma cutucadinha nesse crente aí, só uma cutucadinha. Fala para ele: vamos prosseguir. Não é isso, crente. Fala: vamos prosseguir.
Fala, vamos prosseguir. Para de viver a razoalidade. Fala para ele, para de acostumar com um culto normal. Para de acostumar de vir no domingo. Aí você ouve um profeta falar e fala: ai, que coisa linda. Para com isso, deixa eu ver. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor fala para Ezequiel no capítulo 47: para de querer andar com as águas no seu tornozelo. Para de querer andar com as águas no seu joelho. O Senhor está te chamando para um momento de profundidade. Sabe uma coisa que me incomoda? É pessoa entrar no culto e sair do culto da mesma maneira. Deixa eu te dizer, culto é um ambiente espiritual. O espiritual tem que ser movimentado. E como vai ser movimentado, Railine? É quando a terra entende que enquanto o céu não vir, ou nós não subirmos, nós não iremos parar de clamar. O Senhor está dizendo para nós: vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir. O Senhor quer abrir visões espirituais nessa noite. O Senhor quer dar intimidade espiritual para pessoas nessa noite. Ele quer te levar num nível de intimidade aonde você ainda não acessou. Oh, alabaia séria. Prossiga, prossiga. Ele decide prosseguir. E agora a Bíblia diz que ele prosseguindo, existem 3 homens que estavam subindo um monte em Betel. A cultura diz que eles estavam fazendo um sacrifício. E esse sacrifício eles estão levando cabritos, eles estão levando pães e eles estão levando uma garrafa de vinho para apresentar ao Senhor. Mas olha o que Samuel disse a Saul: eles te encontrarão, e quando eles te encontrarem, eles te darão 2 pães. Ou seja, do sacrifício deles, eles te darão 2 pães. Quando decido prosseguir, eu encontro pessoas que já estão vivendo sacrifício ou já sabem levantar sacrifício. As pessoas que já sabem oferecer ao Senhor sacrifício, ela tem algo para nos dar. Ele poderia ter dado cabrito, sim, mas não precisa de sacrifício, porque a Bíblia diz que o nosso Deus já fez o sacrifício naquela cruz, quando ele diz: tetelestai, está consumado. Então, para mim viver a promessa, a ativação que o Senhor tem para a minha vida, eu não preciso fazer o sacrifício que Cristo já fez. A Bíblia diz que o vinho é a tipologia da alegria, porém ele também não recebe a tipologia da alegria. Olha o que o texto diz: que os homens entregam para ele pão, e pão simboliza quem decide prosseguir não recebe só unção, recebe palavra também de ativação. Quem decide prosseguir não recebe somente a unção, recebe a autoridade da palavra também. O Senhor está dizendo: quem decide sair somente da separação, no caminho do processo, ele recebe autoridade na palavra. E para que autoridade na palavra, Railine? Simples, deixa eu te explicar. A Bíblia diz que todas as vezes, na cultura judaica, quando o azeite era pressionado, o primeiro óleo era para o alimento, o segundo óleo era justamente para isso, para você poder fazer o sacrifício. E o terceiro era o óleo da unção. Quando nós queremos receber o óleo da unção, nós precisamos ser pressionados. Mas na medida que nós somos pressionados, nós somos levados também a um nível de intimidade, aonde nós buscamos no Senhor a resposta para algumas coisas. Railine, o que é isso? Deixa eu te explicar para você entender. A guerra espiritual levantou na sua casa, sim, levantou. E aí? E aí você vai para... Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele é comigo. Se por um caminho o inimigo veio, por 7 ele vai ter que voltar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ó, Saul sendo preparado para ser resposta para uma nação. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aí vem outra aprovação no meio do caminho, dizendo assim: olha, a economia do país está dizendo que vocês não vão prosperar. Aí Saul, eu estou conjecturando, começa a folhear a palavra e dizer: realmente a economia está dizendo isso, mas a minha palavra diz que o meu Deus, Ele é Jeová Jiré. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E se Ele decidir agir, ninguém consegue impedir. Aí alguém está caminhando do caminho da promessa porque decidiu prosseguir. E o diagnóstico diz assim: olha, essa mulher não vai poder gerar. Aí Saul olha para a palavra e diz: realmente a mulher não pode gerar, mas a minha palavra diz que não tem nada demasiadamente impossível para o nosso Deus, que Ele também é Jeová Rafa. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que visitou a Ana, Ele é o Deus
Deus que visitou a Sara, Ele é o Deus que visitou Maria, Ele é o Deus que pode visitar ela também. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: no caminho de prosseguir você recebe a palavra, mas a palavra não é para você ficar guardada, a palavra é para ser utilizada. Cadê o pão que o Senhor entregou na tua mão? Quando Ele te escolheu, Ele entregou um pão na tua mão para que você pudesse exercer. O problema é que você quer parar no meio do caminho, porque você não está usando da autoridade do pão que você carrega. Ei, quando Jesus estava sendo atacado no deserto, qual foi a arma de guerra que Ele utilizou? Você decidiu prosseguir? Você decidiu caminhar um pouquinho a mais? Você está com a sua palavra aí? Porque teve um homem que te deu essa palavra. No caminho você encontrou um homem que te deu esse pão. No caminho você encontrou alguém que já apresentou esse pão. E deixa eu te fazer uma pergunta: por que é que agora na metade do caminho você também quer parar de desistir? Por que na metade do caminho você quer retroceder? Por que na metade do caminho você pensa que não vai avançar? Por que na metade do caminho você pensa que não vai conquistar? A única coisa que Samuel mandou ele pegar foi porque quando tem pão, até aquilo que é tristeza salta de alegria. Ele não precisa de vinho, quem tem palavra. O Senhor está dizendo para você: você não precisa de motivação de alguém, você não precisa de validação do homem, você não precisa de validação da terra, você só precisa da sua palavra. Você não precisa do diagnóstico da sociedade, você não precisa do diagnóstico da medicina, você não precisa que algum economista vá falar para você como vai ser a sua empresa, você não precisa olhar e criar expectativa daquilo que a terra está dizendo acerca do teu respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: o que é que a palavra do Senhor está falando para você? O que é que a palavra do Senhor está direcionando você? Qual foi a palavra que foi liberada para a tua vida? Qual foi a palavra que foi liberada para a tua casa? Saul, deixa eu te lembrar uma coisa: você já saiu de Zelza. Saul, você já saiu da zona de conforto. Saul, você já decidiu mergulhar profundo. Saul, você decidiu ver a promessa. Abraça a palavra que lhe foi entregada. Essa palavra vai ser sustentabilidade para você caminhar. Essa palavra vai ser o despertamento para você acreditar, Saul. Problema aqui não, só lá em Cuiabá, é que quando os homens de Deus te dão mão, você joga fora. Você prefere acreditar em tudo aquilo que lá fora diz para você do que aquilo que a sua liderança que está te dando palavra todo dia está dizendo para a tua vida. Eu prefiro acreditar, Railine, em fulano da rede social, do Instagram, que está dizendo isso, do que os homens do caminho que te encontraram disseram para você. Toda sabedoria é dada por Deus. Preciso dizer isso aqui para alguém, porque o Senhor está dizendo no meu espírito. Não sou contra você fazer nenhum tipo de curso coach, pelo contrário, é bom, cresça na graça e no conhecimento. Foi assim que Paulo disse. Só que nada pode sobressair a palavra de Deus na tua vida. Nenhuma teoria de Freud, nenhuma teoria de Pablo Marçal pode sobressair a palavra de Deus na tua vida. Qual foi a palavra que o Senhor liberou para a tua vida? Qual foi a palavra que o Senhor liberou para a tua história? Ele libera a palavra. Aí a Bíblia diz que ele precisa caminhar, porque ele já recebeu palavra. A palavra vai dar sustentabilidade na preparação. E agora ele chega em um outro lugar. Esse lugar é conhecido como Gibeá. Repita comigo: Gibeá. Gibeá foi justamente o lugar onde a família, a tribo de Benjamim foi destruída. O livro de Juízes, a partir do capítulo 19, eles narram do capítulo 19 até o capítulo 21. A história do Benjamim está sendo totalmente destruída. Eu falo que é uma das histórias mais trágicas e, de verdade, causa até um repuno em lê-la. Quando você perceber, foi justamente nessa cidade. E é deste lugar, é essa a origem de Saul.
Saul era da origem de Benjamita, e agora da tribo de Benjamim. O Senhor leva ele justamente no mesmo lugar. Mas o texto diz que quando ele chega lá, ele encontra homens que estão profetizando. Ele encontra homens que estão fazendo o quê? Os homens estão profetizando. E o versículo 6 diz: e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás como eles. Olha só, o Senhor leva ele no mesmo lugar que foi vergonha e desonra, para mostrar para ele que o que governa a vida dele não é o momento que ele viveu, mas é a história que o Senhor escreveu para a vida dele. É naquele lugar de vergonha, onde quase tudo foi exterminado, é que o Senhor decide derramar do Espírito. A unção foi a separação, o carvalho de Tabor foi a preparação, e agora o Espírito descer sobre ele é a capacitação. No Antigo Testamento o Espírito Santo descia em causas específicas, quando o homem normal, comum, precisava realizar um grande ofício. E a Bíblia diz que naquela geografia o Espírito se apossa dele. A palavra poder, quando nós lemos em Atos 2, que o Espírito Santo desceu e nos deu poder, significa ação em movimento. O que é isso, Railine? Tudo aquilo que na minha humanidade eu não consigo resolver, eu não consigo fazer, através do poder do Espírito que é Santo que habita em mim, eu consigo realizar. O que o Senhor estava dizendo é: eu preparei a pior geografia, Saul, para mim te colocar, para você ver que nunca vai ser na força da sua limitação, mas vai ser baseado na minha unção, naquilo que eu liberei para a tua vida. Eu levei você no lugar de vergonha, eu levei você no lugar de fracasso, eu levei você no lugar de esterilidade, eu levei você no lugar de exclusão, eu levei você no lugar de acusação, para dizer para você que o meu Espírito, ele não trabalha somente em geografia preparada, em geografia pronta. Como é isso, Railine? Foi o que eu disse daqui a pouco. O Espírito Santo de Deus, ele não movimenta somente em ambientes perfeitos, ele movimenta em ambientes também que outra hora foram momentos totalmente deturpados, porque ele sabe o poder que ele tem sobre a vida de alguém. Quando o Espírito Santo repousa sobre Saul, a Bíblia diz que ele começa a profetizar. Nós caminhamos perdendo as jumentas, nós caminhamos encontrando as jumentas. Em Zelza nós tomamos uma decisão, no cavalo de Tabor nós recebemos a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Livro de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que o Senhor criou o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava, mas pelo poder da palavra criou-se todas as coisas. Ele criou Adão e Eva e colocou no jardim que se localizava no Éden, para que lá nós pudéssemos relacionar, sim ou não? Foi justamente nesse ambiente que a serpente nos tirou da centralidade do propósito. Como assim, Railine? Foi justamente nesse ambiente onde houve uma sentença dizendo que a humanidade estava totalmente condenada. Só que a Bíblia diz que nesse mesmo lugar, antes que ele saísse daquele ambiente, o Senhor tirou as folhas de vestes, tirou as folhagens das vestes e trocou. E trocou por quê? Por uma pele de cordeiro. O Senhor não ia criar um animal morto dentro do jardim do Éden. Apocalipse diz que um cordeiro foi morto na fundação do mundo. Esse cordeiro apontava para aquilo que Cristo fazia quando ele se entregou na cruz. O que o Senhor fez desde o princípio é mostrar para o inferno e para nós que mesmo o diabo tendo sentenciado, a história mudaria pelo poder que é o nome dele. Como assim? A família não estava destituída para ser excluída. Sim, havia uma sentença de morte. Quando ela comeu do fruto, a palavra era: vai morrer. E por que não morre? Porque Jesus morreu no lugar. Quando aquela mulher sai do jardim vestida de pele de cordeiro, o recado que o Senhor estava dizendo para a sociedade é: fica tranquilo, porque vocês estão saindo, mas já estão saindo com o acesso dado para poder retornar. O Senhor poderia ter derramado sobre a vida de Saul a unção do Espírito Santo em qualquer outro lugar, mas o Senhor fez questão de derramar o Espírito Santo no lugar da vergonha, no lugar da exposição, no lugar da sentença, no lugar da exclusão, para dizer para ele: ei, o meu poder se aperfeiçoa
lugar de limitação, é no lugar de exclusão, é onde que ninguém pensa que acredita. Lembra que eu falei de Pedro? A Bíblia diz que Pedro cortou a orelha de Malco, sim ou não? Sim ou não? Pedrão em Atos 3, ele fez o quê? Caminhando, chegando perto da porta formosa, havia um coxo que estava há 40 anos sentado ali, sim ou não? Ai, meu Deus. A Bíblia diz que ele, parado diante dele, fala para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele diz: levanta. Se você ler o texto, ele libera a palavra, mas a palavra vem seguida de uma ação. Ele estende a. O que é que ele tinha usado para matar o sonho de alguém? O que é que ele tinha usado para matar o sonho de alguém? A mesma mão que mata, depois que o Espírito desce, é a mesma mão que levanta. Não, você não entendeu. A mesma mão que outra hora matava, depois que o Espírito Santo apodera, é a mesma mão que pega alguém que está caído e diz: vem, eu vou ser sustentação. Eu acho que você não entendeu o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: Gibeabe, quem sabe olhou para você e disse: você tem ciência nessa casa, você tem ciência família. Gibeá diz para você: você tem ciência esse marido, você tem essa família. Mas o Senhor está dizendo: o meu Espírito vai ser manifesto naquela geografia, o meu Espírito vai ser manifesto nessa situação, o meu Espírito vai ser manifesto juntamente nessa sentença. O Senhor está dizendo para alguém aqui: o cenário que criaram para a tua vida para te vergonhar vai ser onde o Espírito Santo de Deus vai manifestar. Ei, Saul, deixa eu dizer para você: o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele está manifestando em algumas áreas da sua vida que o inferno tentou sentenciar, que a dor tentou parar, que a luta tentou travar, para dizer para você: é no lugar da vergonha mesmo que eu vou dar a honra. A Bíblia diz que aonde houve o pecado, superabundou a graça do Senhor, e essa graça repousa sobre a tua vida. O Espírito Santo repousa sobre a tua vida. Ele repousa nessa noite para dizer para você: você vai voltar neste lugar, você vai voltar nessa casa, você vai voltar nessa família, você vai voltar nesse bairro, você vai voltar nessa casa, você vai voltar no emprego, você vai voltar na mesma geografia e vai dizer: antes eu era envergonhado, mas agora eu vim tomado do Espírito Santo de Deus, e o Espírito que habita em mim, ele me dá autoridade para profetizar. Ei, deixa eu te dizer, ele não te enche para você pular, para você rodar. Isso é bom, é bom, eu também gosto, mas ele te dá autoridade. Profetiza, profetiza, profetiza. Quando o Senhor pega Ezequiel e leva ele para o vale de ossos secos, era o Senhor dizendo para ele: Ezequiel, eu sei que você conhece o vale, mas até agora você profetizou sobre a tua palavra. A partir de agora, profetiza sobre o meu espírito, Ezequiel. É sobre o meu espírito, Ezequiel. Você não está entendendo o que o céu está dizendo? O ano de 2026, Saul, você vai voltar na sua Gibeá, mas você vai entrar tomado, amando que máscara, tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou liberar uma palavra para essa igreja: o inferno vai ter que recuar. Ai, o medo vai ter que recuar, porque o Senhor te ungiu, o Senhor derramou do Espírito, ele te deu dons espirituais, ele te deu uma voz profética, ele te deu sabedoria, ele te deu discernimento, ele deu interpretação, ele deu para você, Saul. Não tenha medo de usar o que Deus te deu. Oh, ei, Saul, a nossa igreja está sendo sentenciada, Saul. O nosso povo está sendo sentenciado. Pode tirar o sapato. Os nossos jovens estão sendo sentenciados. Os casamentos estão sendo sentenciados. Você não entendeu que você é a resposta para essa nação? Deixa eu dizer uma coisa: o louvor está sendo sentenciado, aqui não, mas lá em Cuiabá levanta-se muita gente dizendo que o louvor se perdeu, que o louvor se vendeu, que o louvor está corrompido. Aí o Espírito chega.
lugar da vergonha que Ele chega. É no lugar do medo que Ele chega. É onde alguém disse que ia fazer você parar. É onde alguém disse que ia fazer você retroceder. É onde alguém disse que você não ia chegar. O Espírito começa a movimentar. É alguém dizendo, eles param. Mas o Espírito dizendo, continua. É GBA dizendo, eles não vão continuar. Mas é o Senhor soprando, é eu que te encho, é eu que te capacito. Não é na força do seu braço, mas cada toque que você dá no rebada, subir nessa bateria. É o Espírito Santo batendo através de você. É alguém dizendo pra você, você não tá vendo que a tua casa não tá estruturada, não tá do jeito que você queria. Mas mesmo assim o Senhor tá dizendo, toca mesmo, canta mesmo. Porque quanto mais você toca, quanto mais você adora, mais o meu Espírito flui através da tua vida. É alguém dizendo como é que vai cantar, como é que vai pregar. Sendo que a GBA tá dizendo, não vai continuar. Mas é justamente no cenário de vergonha. E quem sabe alguém dizia, voltou para o lugar de vergonha. Mas é no lugar de vergonha que o Espírito que o Espírito Santo repousa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que existe uma sentença lá fora liberando sobre as igrejas do Senhor, dizendo que as igrejas foram vendidas, dizendo que o Evangelho foi vendido. Mas enquanto tiver alguém disponível, o Espírito estará pairando no lugar que alguém pensou que era vergonha, para dizer para vocês, ainda tem alguém que profetiza, ainda tem alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ainda tem alguém tomado por línguas estranhas, ainda tem alguém cheio da autoridade. É mando que vai, ainda tem alguém sendo cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou te enchendo. O ano mudou, mas você não entendeu. O que vai mudar a tua vida é o meu Espírito. Profetiza, Saul, somente os instrumentos agora. Rebando que vai achar. O mesmo Espírito que repousava sobre Saul repousa sobre essa igreja nessa noite. E aonde tiver um escolhido, seja visitado pelo Senhor agora. Aramando fica vai a sorreba. E me fica mancho rebe. Rebacandu rebe. Ribiácia, meniácia. Remanda calabá. Prepara. Pecamanto menevase. Herebawasai cantu vepas. Rebacantu kepa. Becalabando kepasuri. Derribidi camando que vai assar, decamando que vai calavas, deremando que manda gasai, amando fi. O Senhor te encheu, Saul. O Senhor te encheu, Saul. O Senhor te encheu, Saul. Só que o último versículo do texto diz que quando chega a hora de Saul se apresentar, o texto diz que Saul está escondido entre as bagagens. Alguém que foi cheio, alguém que prosseguiu, alguém que renunciou, alguém que encontrou, alguém que carrega pão, se escondeu. Ailine, quem é esse alguém? Bate no teu peito, mas bate com vontade. É você mesmo. É eu mesmo. Sabe por que nós escondemos? Porque as bagagens da vida nos paralisam. As bagagens das marcas que carregamos. As bagagens das dores de liderança que nós retemos. Os medos que existem em nós. O diagnóstico que é dado ao nosso respeito, nós paramos. Porque alguém olhou para você e disse que você não pregava o suficiente e não parou de pregar. Porque alguém disse que você não era profeta verdadeiro, você parou de profetizar. Porque alguém disse que você não tinha capacidade, você parou de sonhar. O Senhor me acordou nessa madrugada para me gritar para a igreja de Rondonópolis: vocês vão sair de trás da bagagem. Porque tem uma sociedade lá fora gritando: eu quero provar do evangelho verdadeiro. Tem alguém gritando: eu quero provar da adoração verdadeira.
E o Senhor, a sociedade está assim. Cadê, Senhor? Cadê, Senhor? Cadê, Senhor? Cadê, Senhor? Olha o que o Senhor responde. Será o homem que eu escolhi está? A pessoa que vai ser resposta para a juventude está aqui. A mulher que vai ser resposta para uma mulher lá fora doente está aqui. O pastor que será resposta, né, para uma sociedade está aqui. A igreja que vai ser resposta para Rondonópolis está aqui. Saul, sai de trás das bagagens. Saul, cadê você, Saul? Cadê o dom que o Senhor te colocou? Cadê a coragem que Ele te colocou? Cadê a força que Ele te colocou? Cadê a intimidade, Saul? Cadê você? Cadê a sua adoração? Por trás da bagagem, por trás do medo, por trás das palavras malditas, por trás do cenário de incapacitação, tem um escolhido. E nessa noite eu não vim como pregador, eu não vim para cumprir agenda, eu vim para ser profeta na tua vida e dizer para você: está na hora de você se apresentar, Saul, porque por mais que você tenta fugir, o Senhor já te viu. E assim manda te dizer o Senhor, pastor Richard: chegou a hora da exposição de tudo aquilo que você viveu no secreto, tudo aquilo que você passou em silêncio. Chegou a hora. O Senhor preparou vocês, pastor. Houve um tempo de preparação. Vocês foram separados, foram ungidos, passaram pelo carvalho de Tabor, receberam o Espírito e profetizaram. Mas chegou a hora do Senhor trazer uma nova exposição. Tu sabes quando Ele fala contigo, filho. As bagagens não vão dar mais a resposta sobre a tua vida. O medo não vai dar mais a resposta sobre a tua história. As bagagens, nós não vamos deixar de servir por um momento que nós estamos passando por aquilo que foi dentro do nosso respeito. Você não vai adorar somente aquilo porque você quer adorar, ou você não vai querer guardar o seu instrumento, não. Hoje é uma noite de nós sairmos de trás das bagagens. Hoje é uma noite dos profetas buscar de novo o seu ministério profético. Hoje é uma noite das crianças entender que uma mãe está se levantando para profetizar sobre a vida delas. Liderança, deixa eu dizer para vocês, chegou a hora de vocês saírem de trás das bagagens. Deixa eu dizer para vocês, porque o Senhor está gritando, chegou a hora de vocês saírem de trás da bagagem. O Senhor quer mais, Ele já separou vocês para este tempo. É um tempo de crescimento para esse lugar, é um tempo de expansão para esse lugar. Eu não sei se vocês estão querendo ou se vocês já têm um terreno, mas quando eu entrei por aquela porta eu vi o Senhor derrubar
derrubando essas paredes. Eu vi o Senhor fazendo nova construção. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Eu sei que é um tempo de expansão, e o céu está dizendo isso para algumas pessoas agora. Saul, você não entendeu, mas o Senhor te viu, Saul. O Senhor te viu aí nesse último banco, o Senhor te viu nesse primeiro banco, o Senhor te viu no altar, o Senhor te viu na mídia, o Senhor te viu no meio da liderança, o Senhor te viu tocando os instrumentos, o Senhor te viu pregando, o Senhor te viu sentado, o Senhor te viu chorando. Ei, Saul, o Senhor te viu quando você não via, quando você não enxergava, quando ninguém acreditava, o Senhor te viu. Ele não confiou tudo que Ele confiou em você para ficar guardado. Ele te deu autoridade, Ele te deu sabedoria, Ele te deu discernimento, Ele te deu capacitação, Ele te encheu dos dons para você exercer o que Ele te deu, Saul. Entenda que chegou o tempo de você exercer a resposta que alguém precisa. Vamos, Saul. Vamos, Saul. Está na hora de você se apresentar com medo. Vamos. Está na hora de você se levantar cansado. Vamos. Está na hora de você ficar de pé mesmo que o diagnóstico diga: eu não consigo. Vamos, Saul. O Espírito que repousou em você, Calabaia, sai. O Espírito que repousou em você é o mesmo Espírito que te levanta hoje. É o Espírito que te levanta agora. É o Espírito que te levanta agora. Baterista, vem só você comigo. É o Espírito que te levanta agora. Os escolhidos dessa casa, o Senhor está te visitando diferente agora. O Senhor está te visitando diferente agora. O Senhor está te visitando diferente agora. O Espírito Santo de Deus começa a te envolver agora. Meu amigo Espírito Santo, sopra do teu Espírito nos quatro cantos dessa casa, e na proporção que o teu Espírito enche, todo medo vai caindo por terra, todo espírito de intimidade vai caindo por terra, toda palavra vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus, vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo renovado. Abacar. O Senhor vai tomando a nave da igreja agora. Ele vai tomando a mídia, Ele vai tomando o altar, Ele vai enchendo o Espírito Santo agora. Quem profetizava vai voltar a profetizar. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Agora, agora, todo espírito de timidez cai por terra. Todo espírito de timidez cai por terra. Todo espírito do medo cai por terra agora. Existe uma ativação agora. Essa noite. Aonde tem o escolhido, você está dizendo: eu estou te levantando, eu estou te levantando agora. Na cadeira que você está, quem marchava vai voltar a marchar, quem profetizava vai voltar a profetizar. Vamos, Saul, vamos, Saul. Agora, agora, seja cheio, seja renovado, seja renovado. Ninguém. O Espírito Santo coloca o desejo do seu coração, o fogo do Espírito que habitava em você, e talvez você deixou esquecer pelo medo, porque se escondeu. Ele está dizendo: sou eu que renovo a juventude de novo, sou eu que renovo a juventude de novo, sou eu que renovo a juventude de novo. Eu renovo as mulheres de novo, eu renovo as crianças de novo. Você não vai colocar desculpa para os projetos, você não vai colocar desculpa para aquilo que o Senhor está te colocando. Olha Deus já movimentando alguém, olha Deus movimentando. Vamos, Saul, vamos, 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 Saul, vamos. Chegou a hora de você entender que o Senhor te chama da onde você está.
visões espirituais para algumas pessoas aqui. O Senhor está abrindo visões espirituais de alguém nessa noite. O Senhor está dando discernimento e também variedade de língua. O Espírito Santo decidiu fazer com você de uma maneira diferente. Fazer com você de uma maneira diferente. Nessa casa tem profeta, ele está dizendo: eu estou levantando os profetas dessa casa. Você que se sente como Saul, que você sabe que parou. Você sabe que teve bagagens que fez você parar. Talvez a bagagem foi o medo, foi a depressão, foi a rejeição, a vontade de se matar. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Pode vir. Quem disse que o inferno vai ter autoridade sobre a tua vida? Por vezes ele tentou tirar a tua vida, mulher. Amasso. Mas o Senhor está dizendo: toda a sentença da tua história está cancelando as horas. Toda a o Senhor está quebrando o ciclo repetitivo nessa casa. Pode vir, o Senhor está chamando você para vir. Eu sei que tem pessoas que estão aqui. Pode vir mais para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas que estão lá no fundo ainda. O Senhor está te chamando, porque o Senhor está quebrando o ciclo repetitivo na tua vida. O Senhor está quebrando o ciclo repetitivo na tua história. O Senhor está quebrando o ciclo repetitivo no meio da tua família. Não, você não está entendendo. Você vai ser resposta para a tua casa. Você vai ser resposta para a tua família. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que estão aqui na frente que você sofre de crise de pânico. Tem pessoas que estão aqui na frente que vontade que você tenha de tirar a tua própria vida. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade da tua vida vai cair por terra agora. A intercessão fica ligada agora, em nome de Jesus. Você que tenta tirar a tua própria vida, coloca a mão no teu peito agora. Espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito do medo, nós te damos uma ordem agora. Você não vai prevalecer nessa casa mais. Você não vai prevalecer nessa vida mais. Tem pessoas que estão com um grito preso na garganta e você vai pôr esse grito para fora agora. Agora, agora, agora. Te dou uma ordem de comando agora. Saia da vida dela, saia da vida dele, saia do filho dela, saia da casa dela agora. Esse ciclo repetitivo está sendo quebrado, cancelado agora. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda sentença está sendo quebrada agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele está quebrando agora nessa noite todo espírito do medo, espírito de covardia, tudo aquilo que disseram ao seu respeito. A tua mãe disse que você não seria ninguém. É por isso que essa bagagem está aí. O teu pai disse que você não acessaria, mas a tua paternidade espiritual está dizendo: você tem acesso, você tem acesso. O céu está liberando para você. Já potência em seu nome, Jesus, para curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus. Tem homens que estão aqui, que você não ocupa um lugar de sacerdote na tua casa pela ferida da paternidade que te parou. A bagagem que você hoje não consegue assumir o papel na liderança que o Senhor preparou para você pela falta de paternidade. Alguém olhou nos seus olhos quando você era criança e disse: não tem capacidade para ser. Espírito Santo,
Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor está liberando. O Senhor está liberando. O Senhor está liberando. Abraça Ele aqui, por favor. O Senhor está te liberando. O Senhor está te liberando. O Senhor está dizendo, vai além. O Senhor está dizendo, vai ir além. Pode abraçar Ele. Em nome de Jesus, porque o Senhor está dando uma ordem para pessoas que estavam paradas, que não conseguiam mais. Tem pessoas aqui, ai meu Deus do céu, eu vou ter que pregar o que o Senhor fala. Tem mulheres aqui porque foram violentadas. Você não consegue exercer o papel de mulher dentro da tua casa. Eu vou fazer uma denúncia nesta noite no mundo espiritual. Todo abuso que você sofreu, toda violência que você sofreu, ela não te aprisiona mais. O Senhor te liberta agora. Todo aprisionamento na alma, o Senhor te liberta agora. Todo decreto do inferno, Ele te liberta agora. Ele te liberta agora. Ele te liberta agora. Ai, o Senhor te liberta. Tira seu. Pastor Richard, por favor, vem aqui, meu pastor. Candoremando come nevesu. As bagagens muitas das vezes são desculpas. As bagagens são medos, as bagagens são feridas. Mas todas as vezes que uma bagagem tenta nos interromper, existe um homem dizendo, eu te vi além da bagagem, eu te vi além do medo. O Senhor está dizendo, eu te vi. Existem coisas que foram liberadas para poder fazer muitas pessoas parar de viver o que o Senhor havia estabelecido. Mas nessa noite o Senhor está levantando homens e mulheres aqui para serem encontrados por Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. O Senhor te viu além do medo, além da dor, além da palavra que foi lançada para a tua vida, além da palavra de sentença. O Senhor viu você aí no meio de todo mundo. O Senhor viu você que está no último lugar, que pensa que não está sendo visto. O Senhor viu a tua casa, o Senhor viu a tua família. Ele viu o teu chamado e nessa noite Ele está dizendo, eu estou restaurando, eu estou curando, eu estou trazendo libertação. E prova disso é que quando eles começarem a cantar, o Senhor vai derramar de uma graça especial. Ele vai renovar. Poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome. Olha o Senhor levantando os céus que essa voz confirma. Olha o Senhor levantando os céus que essa Em seu nome, os mortos vivem. Até transportar, derrama sua glória, derrama sua glória. olhou para as nossas vidas e disse, estão paralisados por mais que sejam escolhidos, estão guardados por mais que são escolhidos, estão capacitados, mas estão limitados. Mas olha o que o Senhor está fazendo, derramando. Olha o que o Senhor está fazendo, derramando. Olha o Senhor derramando. Deus, enche-me, Deus, enche-me. Será que tem um Saul vivo aqui? Tem um Saul vivo aqui.
saiu de trás da bagagem. Tem um Saul aqui. Tem um Saul aqui. Tem mais um ali. Será que tem mais outro ali no fundo? Será que tem algum Saul na mídia? Tem um Saul na mídia. Tem alguém aqui no fundo. Tem alguém aqui na frente. Tem alguém aqui na frente também. Tem Saul que saiu de trás da bagagem. Tem alguém que nessa noite levantou dizendo para o inferno ouvir: nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Nós rompemos o medo. Rompemos a bagagem. Rompemos a frieza. Rompemos o cansaço. Rompemos a paralisia. Nós estamos de pé. Você está vivo, Saul? Pronto para ser a resposta que a sociedade precisa. Essa igreja está pronta para ser a resposta que precisa. Quando o medo tentar assolar a vida de vocês e quiser fazer vocês parar, lembra que a bagagem não tem autoridade sobre aquilo que vocês carregam, mas aquilo que vocês carregam silenciam toda a bagagem que tenta se levantar. Nenhuma muralha permanecerão diante da adoração de vocês, porque aquilo que foi derramado sobre vocês antes das bagagens aparecer, lhe dão autoridade e legalidade para romper todas as barreiras. Enquanto eu estou falando, o céu está ministrando sobre a minha vida, que todas as barreiras que levantar contra a vida de vocês não resistirão. Não resistirão à adoração que sai desse altar. Não resistirão à adoração que sai desse altar. Não resistirão à adoração que sai desse altar. O Espírito Santo renova vocês essa noite. Renova vocês essa noite. Renova vocês. Existe uma glória que desce. Que a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome é, nome de Jesus. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus, toma o seu lugar.
Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Estou aqui, vem dançar. Jesus, obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua glória, pela tua resposta para a tua igreja, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai. O Senhor é o dono, Pai. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da nossa casa, o Senhor é o dono da nossa família, o Senhor é o dono da nossa vida, Pai. Tudo é teu, Senhor, nós não temos nada. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor. Esse culto é teu, essa igreja é tua. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, Senhor. Tudo é teu, papai. Tudo é teu, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por esse culto tão maravilhoso, Pai. Nós vamos agradecer e encerrar o culto, mas eu queria te dar liberdade, se você quiser continuar fluindo no Espírito, fluindo em liberdade. Se você quiser ficar aqui no altar, essa casa é nossa, nós vamos continuar, os instrumentos continuarão tocando, o Espírito vai continuar fluindo, e nós vamos continuar nessa atmosfera. Mas você nesse momento está liberado, se você quer ir. Que o Espírito Santo abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua semana.